May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. Capítulo 8. Na noite de solstício de inverno, o tempo voltou a mudar e ficou bom. Durante o dia, a neve havia derretido e escorrido, as estradas ficaram enlameadas e a cerração chegou e se estendeu suavemente sobre o mar e o pátio, fazendo com que as vozes e os sussurros parecessem ecoar infinitamente quando alguém falava. Por um momento, no começo da tarde, o sol saiu e Ingrain foi para o pátio pela primeira vez desde sua doença. Ela se sentia bem recuperada agora, mas estava aflita, como todos, por notícias. Uther prometeu que viria na noite do solstício de inverno. Mas como ele conseguiria com o exército de Gorloaz no caminho? O dia todo ela ficou em silêncio, abstraída, até falou bruscamente com Morgana, correndo pelo local como uma selvagem com a alegria de estar livre depois do confinamento e do frio do clima de inverno. Não devo ser dura com minha filha porque minha mente está em um amante, pensou Ingrain, e com raiva de si mesma, chamou Morgana e a beijou. Um calafrio a percorreu, enquanto ela pousava os lábios na bochecha macia da filha. Com sua feitiçaria proibida, avisando seu amante da emboscada de Gorloaz, ela poderia ter condenado o pai de sua filha à morte. Mas não, Gorloaz havia traído seu grande rei. Não importava o que ela, Ingrain, havia feito ou deixado de fazer, Gorloaz estava marcado para morrer e, por sua traição, merecia isso. A não ser que, de fato, ele agravasse sua traição, matando o homem que Ambrósio, o rei a quem jurara fidelidade, havia designado para a defesa de toda a Bretanha. O padre Columba foi até ela, insistindo em que proibisse seus criados e criadas de acender fogueiras no solstício de inverno. A senhora mesma deveria dar a eles o bom exemplo indo à missa desta noite. Ele insistiu. Já faz tempo, minha senhora, que recebeu os sacramentos. Eu estive doente, disse com indiferença. E, no que diz respeito aos sacramentos, creio que me lembro de você me dando a extrema unção quando eu estava deitada doente. Embora eu possa ter sonhado com isso, pois sonhei muitas coisas. Muitas coisas? Disse o padre. Coisas com as quais nenhuma mulher cristã deveria sonhar. Foi em respeito ao meu Senhor que dei à senhora os últimos sacramentos, quando não tinha a oportunidade de se confessar e recebê-los de modo digno. Sim, sei bem que não foi por respeito a mim, disse Ingrain com os lábios levemente retorcidos.
Não tenho a presunção de colocar limites na misericórdia de Deus, disse o padre. E Ingrain sabia o resto do pensamento, que ele não disse. Ele erraria, se necessário, por excesso de misericórdia, pois Gorlois, por algum motivo, importava-se com essa mulher e deixaria a Deus a tarefa de ser duro com ela, pois não havia dúvidas de que seria. Por fim, Ingrain disse que iria à missa. Por menos que gostasse dessa nova religião, Ambrósio havia sido cristão. O cristianismo era a religião do povo civilizado da Bretanha e, inevitavelmente, o seria cada vez mais. Uther a adotaria em público, não importa quais fossem suas opiniões pessoais sobre o assunto. Ela não sabia de fato, não tivera a oportunidade de saber como ele realmente se sentia sobre as questões de consciência. Saberia um dia? Ele jurou que viria no solstício de inverno, mas Ingrain baixou os olhos e tentou se concentrar apenas na missa de mais tarde. O anoitecer havia caído e Ingrain estava na cozinha falando com suas criadas quando ouviu uma comoção no fim do promontório, o som de cavaleiros e então um grito no pátio. Ela jogou o capote sobre os ombros e correu para fora, seguida por Morgause. No portão, havia homens vestindo mantos romanos como os usados por Gorlois, mas os guardas barravam a passagem deles com as longas lanças que levavam consigo. Meu senhor Gorlois deixou ordens. Ninguém além do duque em pessoa pode entrar na ausência dele. Um dos homens no centro do grupo de recém-chegados se endireitou imensamente alto. Sou Merlin da Bretanha. Ele disse, sua voz ressoante ecoando pelo crepúsculo e pela névoa. Afaste-se, homem. Vai negar passagem a mim? O guarda se afastou com uma deferência instintiva, mas o padre Columba se adiantou com um gesto imperativo de recusa. Eu a negarei. Meu senhor, o duque da Cornualha, disse que você, particularmente, velho feiticeiro, não deve ser admitido aqui em nenhum momento. Os soldados ficaram de boca aberta e Ingrain, apesar de sua raiva pelo padre estúpido e intrometido, teve de admirar sua coragem. Não era algo fácil desafiar o Merlin de toda a Bretanha. O padre Columba segurou a grande cruz de madeira em seu cinto. Em nome de Cristo, ordeno que se vá. Em nome de Deus, volte aos reinos da escuridão de onde veio. O riso ressoante de Merlin ecoou nos muros que se assomavam. Meu bom irmão em Cristo, ele disse, seu Deus e meu Deus são o mesmo e um só. Você realmente acha que vou desaparecer com seu exorcismo? Ou pensa que sou algum demônio imundo da escuridão? Não,
a não ser que você considere o cair da noite de Deus a chegada da escuridão. Venho de uma terra não menos clara que o país do verão. E veja, estes homens comigo trazem o anel do senhor Duque da Cornualha. Olhe. A tocha brilhou quando um dos homens de manto estendeu a mão nua. No primeiro dedo reluziu o anel de Gorloás. Agora, deixe-nos entrar, padre, pois não somos demônios, mas sim homens mortais que estão cansados, com frio, e que cavalgaram por um longo caminho. Ou devemos fazer o sinal da cruz e recitar uma prece para lhe provar isso. Ingrain se adiantou, molhando os lábios de nervosismo. O que acontecia ali? Como teriam conseguido o anel de Gorloás, a não ser que fossem seus mensageiros? Com certeza, um deles teria se dirigido a ela. Não reconhecia nenhum daqueles homens e sabia que Gorloás nunca teria escolhido Merlin como mensageiro. Aquilo queria dizer que Gorloás estava morto? Isso era a notícia de sua morte trazida a ela dessa maneira? Então, ela disse abruptamente, a voz soando áspera: Deixe-me ver o anel. É verdadeiro ou uma falsificação? É, de fato, o anel dele, Senhora Ingrain, disse uma voz que ela reconheceu. Ingrain, baixando os olhos para ver o anel sob a luz da tocha, viu mãos familiares, grandes, largas e calejadas, e sobre elas o que ela havia visto apenas em visões. Em torno dos braços peludos de Uther, tatuadas em azul, retorciam-se duas serpentes, uma em cada punho. Ela pensou que seus joelhos não resistiriam e ela cairia nas pedras do pátio. Ele havia jurado: irei até você no solstício de inverno. E veio usando o anel de Gorloás. Meu senhor Duque! Disse o padre Columba impulsivamente, dando um passo à frente. Mas o Merlin levantou a mão para proibir as palavras. Quieto! O mensageiro é secreto. Não fale nada. E o padre se afastou, pensando que o homem coberto com um manto era Gorloás. Estava intrigado, mas obedeceu. Ingrain fez uma reverência, ainda lutando contra a descrença e o medo. Ela disse: Entre, meu senhor. E Uther, ainda escondendo o rosto sob o manto, estendeu a mão com o anel e pegou seus dedos, que pareciam gelo. Mas ele tinha a mão quente e firme.
e isso lhe deu firmeza enquanto iam ao salão. Ela se apoiou em banalidades. Devo pedir vinho, meu senhor, ou comida? Ele murmurou perto do ouvido dela. Em nome de Deus, Ingrain, dê um jeito de ficarmos a sós. O padre tem olhos argutos, mesmo no escuro, e quero que pense que de fato Gorloás quem chegou. Ela disse a Isota: traga comida e cerveja aos soldados e ao senhor Merlin aqui no salão. Traga água para que eles lavem o que mais desejarem. Falarei com meu senhor em nossos aposentos. Envie comida e vinho para lá imediatamente. Os criados saíram correndo em todas as direções para cumprir suas ordens. O Merlin permitiu que um criado tirasse seu manto e colocou sua harpa com cuidado em um dos bancos. Morgause entrou pela porta, lançando olhares ousados aos soldados. Os olhos dela caíram sobre a figura alta de Uther e ela fez uma reverência. Meu senhor Gorloás, bem-vindo, caro irmão. Ela disse, indo em sua direção. Uther fez um leve movimento proibitivo e Ingrain entrou rapidamente na frente dele. Ela pensou franzindo o senho. Isso é ridículo. Mesmo sob o manto, Uther se parece com Gorloás tanto quanto eu. Meu senhor está exausto, Morgause, disse Ingrain bruscamente. Sem disposição para conversa de crianças. Leve Morgana para seu quarto e fique com ela lá. Ela dorme com você esta noite. Franzindo a testa amuada, Morgause pegou Morgana e a carregou escada acima. Ficando bem atrás delas, Ingrain tomou a mão de Uther e a segurou enquanto subiam. Que tipo de truque era esse e por quê? Seu coração disparou a ponto de achar que desmaiaria enquanto ele a levava aos aposentos que ela dividia com Gorloás e fechava a porta. Lá dentro, ele estendeu os braços para abraçá-la. Tirou o manto e ficou ali, cabelos e barba molhados da neblina e os braços estendidos. Mas ela não se moveu em direção a ele. Meu senhor rei, o que é isso? Por que pensam que você é Gorloás? Uma pequena mágica do Merlin, disse Uther. Em especial um manto e um anel, mas um pouco de encanto também. Nada que desse certo caso me vissem em plena luz ou sem o manto. Percebi que não se enganou. Não esperava que fosse diferente. É uma aparência, não um aviso. Jurei que viria em Ingrain no solstício de inverno e mantive a minha palavra. Não ganho nem um beijo por todo o meu esforço. Ela se aproximou e tirou o manto dele, mas se esquivou de seu toque. Meu senhor rei, como conseguiu o anel de Gorloás? O rosto dele endureceu.
Aquilo? Cortei da mão dele em batalha, mas o traidor fugiu. Não me entenda mal, Ingrain. Venho por direito, não como um ladrão no meio da noite. O encanto é para preservar sua reputação aos olhos do mundo, nada mais. Não quero que minha esposa prometida seja taxada de adúltera, mas venho por direito. A vida de Gorloás me pertence. Ele recebeu Tintagel como vassalo que jurou lealdade a Ambrósio. Juramento que renovou a mim e que também não cumpriu. Certamente entende isso, Sra. Ingrain. Nenhum rei pode permitir que um aliado que lhe prometeu lealdade quebre seu juramento impunemente e levante armas contra seu soberano. Ela abaixou a cabeça em reconhecimento e Uther continuou. Ele já me custou a ruína de 1 ano de trabalho contra os saxões. Quando deixou Londinium com seus homens, eu não podia enfrentá-los e tive de sair, fugir e deixar que saqueassem a cidade. Meu povo, a quem jurei defender. O rosto dele estava amargurado. Poderia perdoar Lot, pois ele se recusou a fazer o juramento. No entanto, sei que preciso acertar as contas. Lot fará a paz comigo ou o tirarei do trono e o enforcarei. Mas ele não é um perjuro nem um traidor. Mas eu confiava em Gorloás. Ele fez o juramento e o repudiou, e assim terminei com os destroços do trabalho que Ambrósio Aureliano levou a vida para conquistar. Agora, tudo precisa ser refeito. Gorloás me custou tudo isso e vim para tirar Tintagel das mãos dele. Tirarei a vida dele também e ele sabe disso. O rosto dele estava pétreo. Ingrain engoliu em seco e disse: E ficará com a senhora dele também por conquista e por direito, assim como Tintagel? Ah, Ingrain, ele disse, puxando-a com as mãos. Soube qual era a sua escolha no momento em que a vi na noite da grande tempestade. Se não tivesse me alertado, eu teria perdido meus melhores homens e, sem dúvida, minha vida. Graças a você, eu estava preparado para ele. Foi aí que tirei o anel de seu dedo e teria tirado a mão e a cabeça também, mas ele escapou. Sei bem que não tinha outra escolha, meu senhor rei, disse Ingrain. Mas, naquele momento, bateram à porta. Uma das criadas trouxera uma bandeja com comida e uma jarra de vinho e murmurou um meu senhor, fazendo uma reverência. Ingrain se desvencilhou de modo mecânico das mãos de Uther, pegou a comida, a bebida e fechou a porta atrás da mulher. Ela pegou o manto de Uther, que afinal de contas não era tão diferente do usado por Gorloás, e o pendurou na cabeceira da cama para secar. Curvou-se e ajudou-o a tirar as botas,
pegou o cinto da espada como uma esposa e senhora zelosa. Observou uma voz em sua mente, mas ela sabia que havia feito sua escolha. Era como Uther havia dito. Tintagel pertencia ao grande rei da Bretanha, assim como sua senhora, e essa era também a vontade dela própria em Grain. Ela havia declarado sua lealdade ao rei em pessoa. A mulher havia trazido carne seca cozida com lentilha, um pão recém-assado, um pouco de requeijão e vinho. Uther comeu como um faminto, dizendo: "Fiquei as 2 últimas luas no campo, graças ao maldito traidor que você chama de marido. Esta é a primeira refeição que faço sob um teto desde Samhain. O bom padre ali embaixo, sem dúvida, faria com que eu me lembrasse de dizer todos os santos." "É apenas o que estava sendo feito para o meu jantar e dos criados, meu senhor rei, longe de ser condizente." "Parece-me bom o bastante para o Natal, depois do que andei comendo no frio." Ele se afirmou, fazendo barulho ao mastigar, dividindo o pão com os dedos fortes e cortando um pedaço do queijo com a faca. "E não me dirá nada além de meu senhor rei? Sonhei tanto com este momento em Grain." Ele disse, baixando o queijo e olhando para ela. Ele a tomou pela cintura e a puxou para perto da cadeira dele. "Você não tem palavras de amor para mim? Será que ainda é leal a Gorlois?" Ingrid deixou que a puxasse para ele e disse em voz alta: "Fiz minha escolha." "Esperei tanto tempo." Ele sussurrou, puxando-a para baixo, de modo que ela ficasse meio ajoelhada contra as pernas dele, passando a mão pelos traços de seu rosto. Comecei a temer que esse momento jamais aconteceria, e agora você não tem palavras de amor ou olhar de bondade para mim, Ingrid. Ingrid, eu sonhei, afinal, que você me amava e me queria. Devo deixá-la em paz? Ela sentia frio e tremia da cabeça aos pés. Não, quero dizer, se foi um sonho, então também o sonhei. Ela olhou sem saber o que mais dizer ou fazer. Não tinha medo dele como tinha de Gorlois, mas agora que o momento havia chegado, ela se perguntava com um súbito pânico violento por que havia chegado tão longe. Agora ele a puxava para seu colo e ela se deixou puxar
encostando a cabeça no peito dele. Ele disse, apertando a cintura fina dela com sua mão grande: eu não tinha percebido como você é leve. Você é alta. Pensei que fosse uma mulher grande, majestosa, mas por fim você é uma coisinha. Eu poderia quebrá-la com as mãos, ossinhos de passarinho. Ele fechou os dedos em torno do punho dela. E é tão jovem. Não sou tão jovem. Fui casada por 5 anos e tenho uma filha. Você parece jovem demais para isso, disse Uther. Era a menina que eu vi lá embaixo? Minha filha Morgana, disse Ingrain. E ela notou de repente que ele também estava pouco à vontade, adiando o momento. Instintivamente percebeu que em seus 30 e tantos anos, sua experiência com mulheres era apenas com as que se entregavam pelo preço pedido e que uma mulher casta de seu patamar era algo novo para ele. Desejou, com um súbito anseio, que soubesse a coisa certa a dizer ou fazer. Ainda temporizando, ela passou a mão pelas serpentes tatuadas em torno de seus pulsos. Não havia visto isso antes. Não, ele disse. Elas foram feitas durante minha cerimônia de coroação na Ilha Dragão. Gostaria que você tivesse estado lá comigo, minha rainha. Ele sussurrou e pegou o rosto dela entre as mãos, inclinando-a para cima para beijá-la nos lábios. Não quero assustá-la, ele sussurrou, mas venho sonhando com este momento por tanto tempo. Tremendo, ela permitiu que ele a beijasse, sentindo a estranheza do momento despertar algo profundo em seu corpo. Nunca havia sido assim com Gorlois. E, de repente, sentiu medo de novo. Com Gorlois havia sido sempre algo que lhe haviam determinado e do qual não tomava parte, algo do qual podia se afastar, observando com um distanciamento. Sempre havia sido ela mesma, Ingrain. Agora, com o toque dos lábios de Uther, sabia que não poderia mais permanecer alheia, que jamais seria a mesma pessoa de antes. E ainda assim, a consciência do quanto ele a desejava disparava por suas veias. Suas mãos apertaram as serpentes azuis nos punhos dele.
Eu as vi em um sonho, mas pensei que fosse mesmo só um sonho. Ele concordou sobriamente. Sonhei com elas antes mesmo de tê-las, e em minha mente você também tinha algo parecido nos braços. Ele pegou seu pulso fino novamente e deslizou o dedo por ele. Mas eram douradas. Ela sentiu um arrepio nas costas. De fato, não havia sido um sonho, mas uma visão do país da verdade. Não consigo me lembrar do sonho inteiro, disse Uther, olhando sobre o ombro dela. Lembro apenas que estávamos juntos em uma grande planície e que havia algo parecido com o círculo de pedras. O que isso significa, Igraine? Que compartilhamos sonhos? E então, ela disse, sentindo a voz presa na garganta, como se estivesse a ponto de chorar. Talvez signifique apenas que fomos destinados um ao outro, meu rei e meu senhor e meu amor. Minha rainha e meu amor. Ele a fitou nos olhos um longo olhar, uma longa questão. É fato que o tempo de sonhar acabou, Igraine. Ele passou as mãos por seus cabelos, tirando os grampos, deixando os fios caírem sobre o colarinho bordado dela e sobre o rosto dele próprio. Alisou os longos cachos com as mãos trêmulas. Ele ficou de pé, ainda segurando nos braços. Ela nunca havia imaginado a força que ele tinha. Uther cruzou o quarto em 2 grandes passadas e a deitou na cama. Ajoelhando-se ao seu lado, curvou-se e a beijou novamente. Minha rainha. Eu gostaria que pudesse ter sido coroada ao meu lado em minha cerimônia de coroação. Foram ritos que nenhum cristão deve conhecer, mas o povo antigo que estava aqui muito antes que os romanos chegassem a estas ilhas não me reconheceria como rei, não fosse pela existência do povo cristão. O caminho até lá foi longo e partes dele, tenho certeza, não eram no mundo que eu conheço. Isso a fez lembrar o que Viviane lhe havia dito sobre o afastamento dos mundos separados nas brumas. E pensar em Viviane lhe trouxe à mente o que a irmã havia lhe pedido e o quanto ela havia relutado. Eu não sabia. Era tão jovem e sem experiência. Não sabia nada. Não sabia que tudo
o que eu era ia se dissolver, rasgar, ser varrido para longe. Pediram-lhe que fizesse o grande casamento com a terra, como se fazia nos velhos tempos? Sei que pediram ao rei Ban de Benwick, na Bretanha Menor, que o fizesse. E sentiu uma súbita punhalada violenta de ciúme de que alguma mulher ou sacerdotisa pudesse ter simbolizado para ele a terra que ele jurou defender. Não, disse ele, e não tenho certeza de que o teria feito, mas não me pediram. O Merlin disse também que é ele, como todo Merlin da Bretanha, quem jura morrer se for necessário pelo sacrifício de seu povo. Uther parou de falar. Mas isso pode significar pouco para você. Você se esquece, ela afirmou, de que fui criada em Avalon. Minha mãe era uma sacerdotisa lá e minha irmã mais velha agora é a Senhora do Lago. Você também é sacerdotisa em Grain? Ela abanou a cabeça. Ia dizer um simples não, mas então declarou: não nesta vida. Eu me pergunto. Novamente, ele fazia o traçado das serpentes imaginárias, tocando o punho com a outra mão. Sempre soube, creio, que vivi antes. Parece-me que a vida é algo muito grandioso para ser vivida apenas uma vez e então se apagar como uma lamparina quando o vento sopra. E por que, quando olhei para seu rosto pela primeira vez, senti que a havia conhecido antes que o mundo fosse feito. Esses são mistérios e acho que você sabe mais sobre eles do que eu. Você diz que não é sacerdotisa, mas usou feitiços para ir até mim na noite da grande tempestade e me avisar. Talvez seja melhor não lhe fazer mais perguntas, ou ouvirei de você o que um cristão não deve saber. E quanto a isto, de novo, com a ponta do dedo, tocou as serpentes. Se eu as tive antes desta vida, então talvez seja por esse motivo que o velho, quando as fez em meus punhos na noite da minha coroação, disse-me que eram minhas por direito. Ouvi que os padres cristãos expulsaram todas as serpentes do tipo das nossas ilhas. Mas eu não temo dragões e os uso como símbolo que estenderei minha proteção sobre esta terra como as asas de um dragão. Nesse caso, sussurrou ela, será o maior de todos os reis, meu senhor. Não me chame assim. Ele a interrompeu severamente, curvando-se e cobrindo sua boca com a dele. Uther, ela murmurou, como se fosse um sonho.
As mãos dele foram para seu pescoço e ele se curvou para beijar seu ombro nu. Mas, quando começou a tirar seu vestido, ela recuou e se encolheu. Lágrimas inundaram seus olhos e ela não conseguia falar, mas ele pousou as mãos em seus ombros e a olhou nos olhos. Foi tão maltratada assim, minha amada? Perguntou baixo. Que Deus me leve se algum dia precisar temer qualquer coisa de mim, agora e sempre. Desejo de todo o meu coração que jamais tivesse sido esposa de Goloás. Se eu a tivesse encontrado antes. Mas o que está feito, está feito. Juro a você, minha rainha, jamais terá nada a temer de mim. À luz trêmula da lamparina, os olhos dele pareciam escuros, embora ela soubesse que eram azuis. Ingrain, eu subestimei isso, pois de alguma forma acreditava que você devesse saber o que sinto. Sei muito pouco sobre mulheres como você. Você é meu amor, minha esposa, minha rainha. Juro por minha coroa e minha virilidade. Você será minha rainha e jamais a deixarei, nem tomarei outra mulher. Achou que eu a tratava como uma devassa. A voz dele tremia. Ingrain sabia que ele estava tomado pelo medo, o medo de perdê-la, saber que ele também podia sentir medo, que ele também era vulnerável, fez seu próprio medo desaparecer. Ela passou os braços em torno do pescoço dele e disse claramente: Você é meu amor, meu senhor e meu rei, e eu o amarei enquanto viver, e depois disso, enquanto Deus quiser. Então, ela permitiu que ele tirasse seu vestido e, nua, foi voluntariamente para os braços dele. Ela jamais havia imaginado que poderia ser dessa maneira. Até esse momento, apesar de 5 anos de casamento e de ter gerado uma filha, ela havia sido uma inocente, uma virgem, uma garota ignorante. Agora, corpo, mente
e coração se mesclavam, unindo a Uther de uma maneira que jamais havia acontecido com Gorlois. Ela pensou fugazmente que nem uma criança no útero materno estaria tão próxima. Ele se deitou exausto em seu ombro, a barba áspera e loura fazendo cócegas em seus seios, e sussurrou: Eu te amo, Ingrain. Seja qual for o fim de tudo isso, eu te amo. E se Gorlois entrasse aqui, eu o mataria antes que ele pudesse tocá-la novamente. Ela não queria pensar em Gorlois. Acariciou o cabelo claro na testa dele e murmurou: Durma, meu amor, durma. Ela não queria dormir, mesmo depois que a respiração de Uther se tornou lenta e pesada. Ela ficou acordada, acariciando-o levemente para não acordá-lo. O peito dele era quase tão liso quanto o dela, com poucos pelos loiros. Ela, de alguma maneira, havia pensado que todos os homens eram pesados e peludos. O cheiro do corpo dele era adocicado, embora forte em suor e nos fluidos do amor. Ela sentiu que jamais se cansaria de tocá-lo. Ao mesmo tempo, desejava que ele acordasse e a tomasse nos braços mais uma vez e, de maneira um pouco ciumenta, velou o sono exausto dele. Não sentia medo nem vergonha. O que havia sido dever e aceitação com Gorlois se transformara em um deleite quase insuportável, como se ela tivesse sido reunida com alguma parte escondida de seu corpo e de sua alma. Por fim, dormiu um pouco de maneira intermitente, aninhada na curva do corpo de Uther. Havia dormido, talvez, por 1 hora, quando foi acordada abruptamente por barulho no pátio. Ela sentou-se, jogando o cabelo comprido para trás. Uther a puxou para baixo, sonolento. Deite-se, amada. Ainda falta muito para amanhecer. Não! Ela disse com um instinto certeiro. Não podemos nos demorar agora. Colocou rapidamente um vestido e um manto, torcendo o cabelo para cima com as mãos trêmulas. A lamparina havia se apagado e ela não conseguia encontrar o grampo no escuro. Por fim, pegou um véu para jogar sobre o cabelo, enfiou os pés nos sapatos e correu escada abaixo. Ainda estava muito escuro para enxergar claramente. No grande salão havia apenas uma réstia de luz do fogo permanente. E então ela avançou antes de uma pequena agitação no ar e parou de súbito. Gorlois estava de pé ali, com um grande corte de espada no rosto, olhando para ela com indizível tristeza, censura e desespero. Era
o aviso que ela havia visto antes, a aparição, a condenação à morte. Ele levantou a mão e ela podia ver que o anel e 3 dedos haviam sido decepados. O rosto dele era de uma palidez fantasmagórica, mas ele a olhou com dor e amor. E os lábios se moveram com o que ela sabia ser o seu nome. Embora não pudesse ouvi-lo no silêncio congelado em torno deles. E naquele momento ela soube que ele também a havia amado, mesmo que do seu modo bruto, e o que fizera para machucá-la havia sido motivado por amor. De fato, por seu amor, havia brigado com Uther, jogado fora tanto a honra como o ducado. E ela havia retribuído esse amor com nada além de ódio e impaciência. Apenas agora ela entendia que o que sentia por Uther, Gorlois havia sentido por ela. Sua garganta foi tomada pela angústia e teria gritado o nome dele, mas o ar morto se mexeu e ele desapareceu. Nunca estivera ali de fato, e naquele momento o silêncio gelado em torno dela se quebrou e ouviu homens berrando no pátio. Abram caminho! Abram caminho! Abram caminho! Abram caminho! Abram caminho! Abram caminho! Luz aqui! Luz! O padre Columba entrou no salão, enfiou uma tocha no fogo e a acendeu. Ele se apressou para abrir a porta. O que é esse clamor? Seu duque está morto, homens da Cornualha! Trazemos o corpo do duque! Abram caminho! Gorlois da Cornualha está morto e trazemos seu corpo para ser enterrado. Ingrain sentiu os braços de Uther segurando-a por trás. Sem ele, teria caído. O padre Columba protestou. Não pode ser. Ora, o duque voltou para casa na noite passada com alguns de seus homens e está dormindo lá em cima em seus aposentos com sua senhora. Não. Era a voz do Merlin, baixa, mas ecoando até os cantos mais afastados da corte. Ele pegou uma das tochas, encostou-a no padre Columba e então a deu para um dos soldados. O duque perjuro jamais voltou a Tintagel como vivente. Sua senhora está aqui com seu soberano e seu grande rei, Uther Pendragon. Você vai casá-los hoje, padre. Houve gritos e murmúrios entre os homens, e os criados que vieram correndo
ficaram parados, anestesiados, observando enquanto o esquife rústico, apoiado em peles de animais costuradas servindo de maca, era trazido para dentro do salão. Ingrain se retraiu ao ver o corpo e o rosto cobertos. O padre Columba inclinou-se sobre ele, descobriu brevemente o rosto, fez o sinal da cruz e se afastou novamente. Seu rosto estava aflito e furioso. Isso é feitiçaria. Isso é mágica. Ele cuspiu, brandindo a cruz entre eles. Essa ilusão demoníaca foi coisa sua, velho feiticeiro. Você não vai falar assim com meu pai, padre! Gritou Ingrain. O Merlin levantou a mão e disse: Não preciso da proteção de uma mulher e nem da de um homem. Meu senhor Uther, e não foi feitiçaria. Você viu o que queria ver. Seu senhor voltando para casa. Só que seu senhor não era o perjuro Gorloás, que perdeu Tintagel, mas o verdadeiro grande rei e senhor que veio tomar o que lhe pertence. Atenha-se ao seu sacerdócio, padre. Há a necessidade de um enterro e, quando ele terminar, de uma missa nupcial para o seu rei e minha senhora, a quem ele escolheu como rainha. Ingrain ficou protegida na curva do braço de Uther. Ela viu o olhar ressentido, desdenhoso nos olhos do padre Columba. Sabia que ele teria se voltado contra ela, chamando-a de prostituta e de bruxa, mas seu medo de Uther o manteve em silêncio. O padre se afastou dela e se ajoelhou ao lado do corpo de Gorloás rezando. Após um momento, Uther também se ajoelhou, seu cabelo louro brilhando à luz da tocha. Ingrain foi se ajoelhar ao lado dele. Pobre Gorloás! Estava morto e tivera a morte de um traidor. Ele merecia isso, mas a tinha amado e agora estava morto. Antes que pudesse se ajoelhar, sentiu no ombro a mão de alguém. O Merlin a olhou nos olhos por um momento e disse gentilmente: Então chegou, Grain, seu destino como previsto. Enfrente-o com a coragem que tem. Ajoelhando-se ao lado de Gorloás, ela rezou por ele. Então, chorou por ela mesma, pelo destino desconhecido que se colocava diante deles agora. Fora, de fato, ordenado desde o começo do mundo? Ou acontecera pela feitiçaria do Merlin e de Avalon e pelo seu próprio uso da magia? Agora Gorloás estava morto, e enquanto observava o rosto de Uther, já amado e querido, soube que logo outros viriam a ele e teria de tomar o fardo de seu reino.
jamais seria de novo totalmente dela como tinha sido naquela noite. Ajoelhando-se ali entre seu marido morto e o homem que amaria durante toda a vida, ela lutou contra a tentação de jogar com o amor que ele lhe tinha e fazer, como sabia que poderia, com que ele deixasse de lado os pensamentos sobre o reino e pensasse apenas nela. Mas o Merlin não os havia juntado para a sua alegria. Sabia que se buscasse mantê-la, estaria se rebelando contra o próprio destino que os havia colocado no mesmo caminho, e então poderia destruí-lo. Quando o padre Columba se levantou do lado do homem morto e fez sinal para que os soldados levassem o corpo para a capela, ela tocou seu braço. Ele se virou impacientemente. Minha senhora? Tenho muito a lhe confessar, padre. Antes que meu senhor duque seja colocado para descansar e antes de me casar, o senhor ouviria minha confissão? Ele olhou para ela, franzindo o senho surpreso. Por fim disse: Ao nascer do dia, senhora. E se foi. O Merlin seguiu Igraine com os olhos enquanto ela voltava para perto dele. Ela olhou para o seu rosto e disse: Aqui e agora, meu pai, a partir deste momento, seja testemunha de que jamais praticarei feitiçaria novamente. Que seja feita a vontade de Deus. O Merlin olhou com ternura para o seu rosto devastado. A voz dele foi a mais gentil que já ouvira dele. Você acha que toda a nossa feitiçaria poderia fazer algo além da vontade de Deus, minha filha? Reunindo algum autocontrole, pois se não o fizesse, sabia que choraria como criança na frente de todos aqueles homens, ela disse: Vou me vestir, pai, e me colocar de maneira decente. Deve saudar o dia como condiz a uma rainha, minha filha. Rainha! A palavra fazia calafrios percorrerem seu corpo, mas fora para isso que havia feito tudo o que fizera e para isso havia nascido. Subiu lentamente a escada. Precisava acordar Morgana e lhe dizer que o pai dela estava morto. Felizmente, a criança era muito jovem para se lembrar dele ou sofrer. Enquanto chamava as criadas e pedia que trouxessem seus mantos e suas joias mais finas e arrumassem seus cabelos, ela pousou a mão sobre a barriga, imaginando. De alguma maneira, com o último toque de mágica fugaz antes que renunciasse a ela para sempre, Igraine soube desde aquela noite em que haviam sido apenas amantes e não rei e rainha, que teria o filho de Uther. Ela
se perguntou se o Merlin saberia. Morgana fala. Acho que minha primeira memória de verdade é a do casamento da minha mãe com Uther Pendragon. Eu me recordo muito pouco de meu pai. Pequena, quando estava infeliz, parecia me lembrar dele. Um homem corpulento, com barba e cabelo escuros. Eu me lembro de brincar com uma corrente que ele usava no pescoço. Lembro que, quando era menina, ao ficar infeliz ou ser repreendida por minha mãe, ou por meus preceptores, ou ainda quando Uther raramente me notava e demonstrava desaprovação, eu me consolava pensando que, se meu pai estivesse vivo, teria gostado de mim, me pegado no colo e me presenteado com coisas bonitas. Agora que sou mais velha e sei o tipo de homem que ele era, acho que seria mais provável que ele me mandasse para um convento assim que tivesse um irmão e nunca mais pensasse em mim. Não que Uther algum dia tivesse sido cruel comigo. Ele simplesmente não tinha interesse particular em uma menina. Minha mãe estava sempre no centro do coração dele e ele no dela. E eu me ressentia daquilo, ter perdido minha mãe para aquele grande homem loiro rústico. Quando Uther estava em batalha, e houve um bocado de guerra quando eu era menina, minha mãe, Ingrid, me acariciava e me dava atenção e me ensinava a afiar com suas próprias mãos e a tecer com cores. Mas, quando os homens de Uther eram avistados, eu voltava para os meus aposentos e era esquecida até que ele voltasse a partir. Alguma surpresa que eu o odiasse e tivesse o mais profundo rancor da imagem do estandarte de dragão e de qualquer cavaleiro se aproximando de Tintagel? Quando meu irmão nasceu, ficou ainda pior, pois aí havia essa coisa chorona, rosada e branca no peito de minha mãe. E ela ainda esperava que eu o amasse como ela o amava. É seu irmãozinho?
Cuide bem dele, Morgana, e o ame. Amá-lo. Eu o odiava com todo o meu coração, pois agora, toda vez que me aproximava dela, ela me afastava e dizia que eu era uma menina crescida, grande demais para ficar no colo dela, grande demais para pedir que ela atasse meus laços, grande demais para encostar a cabeça nos joelhos dela para ser confortada. Eu o teria beliscado se ela não fosse me odiar por isso. Às vezes, achava que ela me odiava de qualquer jeito. E Uther dava grande importância ao meu irmão, mas creio que ele sempre esperou por outro filho. Nunca me disseram, mas de algum jeito eu sabia, talvez por ter escutado a conversa das criadas, talvez porque tivesse mais visão do que havia percebido, que ele havia se deitado pela primeira vez com minha mãe, quando ela ainda era casada com Gorlois, e havia quem acreditasse que o filho não era de Uther, mas do Duque da Cornualha. Como eles podiam acreditar nisso, eu não entendia, pois Gorlois diziam era moreno e aquilíneo, e meu irmão era como Uther, loiro e de olhos cinza. Mesmo durante a vida de meu irmão, que foi coroado rei como Arthur, ouvi todo tipo de histórias sobre como ele recebeu esse nome. Até a história de que era de Uther, urso de Uther. Mas não foi isso. Quando ele era criança, era chamado de Gwydion, o brilhante, por causa de seu cabelo reluzente, o mesmo nome que seu filho depois usou. Mas essa é outra história. Os fatos são simples. Quando Gwydion tinha 6 anos, foi enviado para ser criado por Heitor, um dos vassalos de Uther, nas terras do norte, perto de Eboracum. E Uther queria que ele fosse batizado como cristão. E assim, ele recebeu o nome de Arthur. Mas, de seu nascimento até os 6 anos, ele estava sempre atrás de mim. Assim que ele foi desmamando, minha mãe Ingrain deu para mim e disse: "Este é seu irmãozinho e você deve amá-lo e cuidar dele." E eu teria matado aquela coisa chorona, jogando-o dos penhascos e corrido atrás de minha mãe, implorando que ela fosse só minha de novo, mas ela se importava com o que acontecia com ele. Uma vez, quando Uther chegou e ela colocou seu melhor vestido, como sempre fazia, com seus colares de âmbar e pedra da lua, e deu um beijo descuidado em mim e outro no meu irmãozinho, pronta para correr para Uther,
Olhei para suas bochechas radiantes, realçadas pela pintura, a respiração acelerada de deleite pela chegada de seu homem. E odiei tanto Uther como meu irmão. Enquanto fiquei chorando no topo da escada, esperando que nossa ama nos levasse embora, ele começou a cambalear atrás dela, chamando: "Mãe, mãe!" Ele mal sabia falar naquela época e caiu e cortou o queixo na escada. Gritei pela minha mãe, mas ela ia ao encontro do rei e gritou de volta irritada: "Morgana, eu disse para cuidar do bebê!" E saiu apressada. Eu peguei enquanto ele berrava e limpei o queixo dele com o meu véu. Havia cortado o lábio com o dente. Acho que naquela época ele tinha só uns 8 ou 10 dentes. E continuou chorando e chamando minha mãe. Mas como ela não veio, eu sentei no degrau com ele no colo e ele botou os bracinhos em torno do meu pescoço, enfiou o rosto na minha túnica e depois de um tempo soluçou até dormir. Ele pesava no meu colo. Seu cabelo parecia suave e úmido e havia outro lugar úmido nele também, mas não me importei muito. Pelo jeito como ele se agarrava a mim, percebi que, dormindo, ele havia se esquecido de que não estava nos braços da mãe. Eu pensei: Ingrain nos esqueceu, abandonou o bebê assim como fez comigo. Agora preciso ser a mãe dele, acho. Então eu o balancei um pouco e quando ele acordou, colocou os bracinhos em torno do meu pescoço para ser carregado e eu o pendurei no quadril, como havia visto a ama fazendo. Não chore, eu disse. Vou levá-lo para a ama. Mamãe! Ele choramingou. Mamãe não está. Ela está com o rei. Mas eu vou cuidar de você, meu irmão. E com a mãozinha gorducha dele na minha, eu soube o que Ingrain queria dizer. Eu era muito crescida para chorar ou me queixar a minha mãe, porque agora tinha de cuidar do bebê. Creio que tinha no máximo 7 anos. Quando Morgause, irmã de minha mãe, casou-se com o rei Lot de Orkney, usei meu primeiro vestido de moça e uma gargantilha de âmbar e prata. Eu amava Morgause, pois ela sempre tinha tempo para mim quando minha mãe não tinha, e me contava histórias sobre meu pai. Depois de sua morte, acho que Ingrain jamais falou o nome dele outra vez. Mas ainda que eu amasse Morgause, tinha medo dela, pois às vezes ela me beliscava, puxava meu cabelo e me chamava de pirralha chata, e foi ela a primeira a me provocar com um insulto que então me fazia chorar, embora agora eu tenha orgulho disso. Você nasceu do povo das fadas. Por que não pinta o rosto de azul e usa peles de cervo, Morgana das fadas?
Eu sabia pouco das razões do casamento, de por que motivo Morgause se casara tão jovem. Sabia que minha mãe estava feliz em casá-lo, pois achava que Morgause olhava com luxúria para Uther. Ela provavelmente não havia percebido que Morgause olhava com luxúria para todos os homens. Era uma cadela no cio, embora eu acredite que era assim por não haver quem se importasse com o que fazia. No casamento, com o meu vestido de festa novo, eu os ouvi falar sobre como era afortunado que Uther houvesse se apressado para resolver seu desentendimento com o Lot Yorkney, até mesmo dando a ele a própria cunhada em casamento. Achei Lot charmoso. Apenas Uther, acho, sempre foi imune àquele charme. Certamente, Morgause parecia amá-lo ou talvez achasse conveniente se comportar como se o amasse. Foi lá, acredito, minha primeira lembrança de um encontro com a senhora de Avalon. Como Morgause, ela era minha tia, irmã de minha mãe, e também era do povo antigo. Era pequena e morena, resplandecente, com fitas carmesim trançadas em seu cabelo escuro. Ela não era jovem, nem mesmo naquela época, mas achei, como sempre acharia, que era linda. Sua voz era baixa e profunda. Do que mais gostava nela é que sempre falava comigo como se eu fosse de sua idade, não com a falsidade amorosa com que a maioria das pessoas fala com uma criança. Cheguei ao salão um pouco atrasada, pois minha ama não havia conseguido trançar meu cabelo com fitas e, por fim, eu mesma o fiz. Sempre tive habilidade com as mãos e podia fazer bem e rápido coisas que adultos só faziam lentamente. Já sabia fiar tão bem quanto minha mãe e melhor que Morgause. Estava orgulhosa de mim, com o meu vestido açafrão, com fitas de bordas douradas e um colar de âmbar em vez dos corais, para os quais eu já havia passado da idade. Mas não havia lugar na mesa grande, e andei desapontada em torno dela, sabendo que a qualquer momento minha mãe me baniria para outra mesa, ou chamaria a ama para me levar dali, ou chamaria a atenção para mim, pedindo que uma criada me buscasse uma cadeira. Enquanto eu era uma princesa na Cornualha, na corte de Uther, em Caerleon, era apenas a filha da rainha com um homem que havia traído seu grande rei. Então, vi uma mulher morena e pequena, tão pequena, na verdade, que num primeiro momento pensei que fosse uma menina apenas um pouco mais velha que eu, sentada em um banco bordado. Ela estendeu os braços e disse: "Vem aqui, Morgana. Você se lembra de mim?" Eu não me lembrava, mas olhei para o seu rosto moreno, resplandecente, e senti que a conhecia desde o começo dos tempos.
Mas emburrei um pouco, pois tive medo de que ela me pedisse para me sentar em seu colo como se eu fosse um bebê. Em vez disso, ela sorriu e foi para um canto do banco. E então eu pude ver que ela não era uma menina, mas uma senhora. Nenhuma de nós é muito grande, Ela disse. Acho que cabemos as duas neste banco, já que ele foi feito para pessoas maiores. Daquele momento em diante eu a amei, tanto que às vezes me sentia culpada porque o padre Columba, confessor de minha mãe, disse-me que eu deveria honrar meu pai e minha mãe acima de todos. Eu me sentei ao lado de Viviane durante o banquete de casamento e soube que ela era a mãe de criação de Morgause. A mãe delas havia morrido no parto de Morgause e Viviane a amamentou como se fosse sua própria filha, o que me deixou fascinada, pois havia ficado irritada quando Ingrain se recusou a dar meu irmão para uma ama de leite e o amamentou em seus próprios seios. Uther disse que era inadequado para uma rainha e concordei com ele. Odiava ver William no seio de Ingrain. Acho que na verdade eu estava enciumada, embora tivesse vergonha de dizê-lo. Então a sua mãe, Jean Grey, era rainha? Pois ela estava vestida tão ricamente quanto Ingrain ou qualquer uma das rainhas do norte. Não, Morgana, ela não era rainha, mas uma grande sacerdotisa, a Senhora do Lago. Eu sou a Senhora de Avalon em seu lugar. Um dia, talvez, você também será uma sacerdotisa. Você tem o sangue antigo e talvez tenha a visão. O que é a visão? Ela franziu a testa e então disse: Ingrain não lhe ensinou? Diga-me, Morgana, você às vezes vê coisas que os outros não veem? O tempo todo. Respondi, percebendo que aquela senhora sabia tudo sobre mim. Mas o padre Columba diz que é obra do diabo. E minha mãe diz que eu deveria ficar em silêncio e jamais falar sobre isso com ninguém, nem com ela, pois essas coisas não são adequadas para uma corte cristã e se Uther souber, me mandará para um convento. Não acho que quero ir para um convento, usar roupas pretas e nunca mais rir. Viviane disse uma palavra pela qual a ama teria lavado minha boca com o sabão áspero de lixívia que o povo da cozinha usava para esfregar o chão. Ouça-me, Morgana. Sua mãe está certa ao dizer que você jamais deve falar sobre essas coisas ao padre Columba. Mas Deus vai ficar bravo se eu mentir a um padre. Ela disse o palavrão de novo. Ouça, querida criança, um padre ficará zangado se você mentir para ele e vai dizer que é o Deus dele que está zangado. Mas
o grande Criador tem coisas melhores para fazer do que zangar-se com jovens. E isso é uma questão para a sua própria consciência. Confia em mim, Morgana. Nunca diga ao Padre Columba nada além do necessário, mas sempre acredite no que a visão disser a você, pois ela vem diretamente da deusa. A deusa é a mesma coisa que a Virgem Maria, Mãe de Deus? Viviane franziu o senho. Todos os deuses são Deus e todas as deusas são uma deusa. A grande deusa não se zangará se você a chamar de Maria, que era boa e amou a humanidade. Ouça, querida, isso não é conversa para uma festa, mas prometo que você jamais irá para um convento enquanto eu viver e respirar. Não importa o que Uther possa dizer. Agora que sei que você tem a visão, moverei céus e terras, se necessário, para levá-la a Avalon. Esse deve ser nosso segredo, Morgana. Você me promete? Prometo, eu disse, e ela se curvou e beijou meu rosto. Ouça, os arpistas começam a tocar para a dança. Morgause não está linda em seu vestido azul?